Olá, professora e professor! Hoje vamos falar de uma narrativa literária baseada na infância da autora Edith Lacerda, no bairro da Urca, Rio de Janeiro. Imagine um quintal onde os primos brincam e, ao lado, um castelo misterioso que inspira várias histórias arrepiantes. É nessa mistura de magia e brincadeiras que a obra nos leva. O Castelo ao Lado, de Edith Lacerda, é uma narrativa em terceira pessoa sobre suas relações familiares e o universo mágico e único que permeia toda a infância, do trato com os mais próximos às próprias fantasias criadas pelas crianças em suas brincadeiras cotidianas. A obra nos convida a revisitar brincadeiras e memórias da infância, as interações lúdicas entre primos no quintal da casa da avó e as lendas urbanas tão presentes nessa etapa da vida. Ao localizar a narrativa nas cenas da infância, a obra reconstrói uma época em que ainda há mais tempo para a imaginação do que para as obrigações da vida adulta. O foco são as relações afetivas, a capacidade de contar histórias e criar fantasias, as cantigas e a cultura popular, as brincadeiras coletivas e a construção de si. Vamos conhecer a sinopse dessa história? A narrativa se inicia pela descrição do castelo, seguida pelas brincadeiras e descrição dos primos e suas interações no quintal da casa da avó. De início, já temos contato com as cantigas de infância. Seguimos o enredo com a descrição do quintal, espaço primordial das brincadeiras, e da avó, única adulta do grupo familiar. Dos livros de contos de fadas da prima, os meninos elaboram novas histórias: a mulher adormecida no castelo, fantasias de princesas e dragões, fantasmas, mapas do tesouro, ilha deserta, pote de ouro, tapetes mágicos. Todos os ambientes da infância encantados, todas as relações familiares carinhosas, todas as brincadeiras localizadas na afetividade, na ingenuidade, na diversão, no respeito e valorização da avó. Para desenvolver o trabalho com esse texto, propomos a seguir algumas atividades. Na abertura da aula, pergunte aos alunos sobre suas experiências pessoais de infância, lembranças e relatos entre os amigos da sala. Junte a turma em roda e peça que compartilhem os relatos. Aproveite para incentivá-los contando seus próprios relatos. Utilize perguntas norteadoras para isso. Quem já brincou no quintal da casa ou da casa da avó? Com quem brincava? Que tipo de brincadeira era feita? Qual mais gostava? Qual mais ficou na memória? Alguma ainda pratica hoje? O que é brincar para você? Qual companheiro de brincadeira foi mais importante na sua vida? Amigos, irmãos ou primos? E as imaginações da época das brincadeiras? Já se enveredou pelas lendas urbanas, como a loira do banheiro, ou os mistérios que haveria numa casa abandonada na rua, ou a casa do vizinho? Que tipo de lenda urbana foi mais comum na sua infância? Na segunda etapa, solicite que relatem histórias de suas próprias famílias. Eles podem pesquisar com os familiares levantando as mesmas questões norteadoras propostas na aula. Essa é uma forma de aproximar e aguçar o interesse dos estudantes em relação ao tema. Depois de discutir os conhecimentos prévios e aproximações com o tema, proponha um momento de pesquisa com a turma. Organize os estudantes em grupos para que pesquisem, em fontes escritas, vídeos e relatos orais, o tema das lendas urbanas brasileiras. Oriente-os para que filtrem e consigam identificar as fontes confiáveis que encontrarem. Na primeira etapa, cada grupo vai selecionar 3 temas numa pré-pesquisa e discuti-los posteriormente em sala. Na segunda, devem definir apenas um tema para pesquisá-los mais profundamente. Oriente-os para que sigam os seguintes passos: pesquisa, levantamento de dados, explicação da lenda, suas origens, sua época, se ainda hoje é presente, o que teria influenciado a crença nela, que público mais acreditava nela, etc. Para finalizar, cada grupo deve apresentar o que pesquisou e discutir folclore, contos populares e sua importância na cultura de uma sociedade. Consulte o manual do professor para sugestões de como proceder à leitura do livro. Depois, analise com os estudantes os seguintes aspectos: qual a condição de produção do autor, seu objetivo ao escrever, quem são seus interlocutores, o que ele pretende despertar no leitor, onde ele deseja que circule esse livro. Trabalhe com a turma o conceito de fruição. Ela é o encontro entre texto e leitor, suas subjetividades, emoções, interesses, sentidos. Questione-os. O que sentem os personagens? E vocês, como leitores?
Em seguida, investigue com eles aspectos constitutivos do texto literário. Quem é o narrador dessa história? Como isso é percebido? Quais as diferenças entre textos em que o narrador é onisciente de outros em que se escreve em primeira pessoa? O texto usa figuras de linguagem? Quais? Que efeitos de sentido provocam? Que tempos verbais são usados ao longo da história? E os pronomes? Ao que ou a quem se referem? Depois, parta para a compreensão dos trechos poéticos que se relacionam com a narrativa das brincadeiras infantis. Divida a turma em grupos e peça que leiam em voz alta alguns dos trechos para que pratiquem a dimensão dramática e encenação, trabalhando a voz, os gestos e expressões corporais. Pergunte coletivamente como eles se relacionam com o livro e seu conteúdo. Apresentamos a seguir atividades que podem ser desenvolvidas a partir das discussões apresentadas. Propõe à turma que, ao exemplo da história, crie seu próprio castelo. Essa atividade pode ser feita utilizando diversos suportes, como texto, desenho, colagem, fotografias, quadrinhos, recursos digitais, etc. Pode ser desenvolvida de maneira individual ou em grupos. Após realizarem a tarefa, é hora de apresentar e justificar coletivamente as escolhas do castelo. A partir dessa discussão, peça aos alunos que produzam em grupos um texto descrevendo o castelo e criando uma história para ele, com elaboração de espaço e personagens. Oriente-os para que pensem nos elementos narrativos e descritivos. É importante que a história tenha um começo, um meio e um fim, e que os personagens sejam pensados dentro de uma história coerente e coesa. Peça que os grupos leiam em voz alta para a sala suas produções. Oriente-os para essa tarefa consultando o manual do professor, bem como outras sugestões de atividades. Além de debater questões pertinentes à memória, infância, o ato de brincar, há na obra a forte presença das lendas urbanas, das narrativas populares e das cantigas de roda. Isso pode render leituras complementares sobre as raízes indígenas do Brasil e suas lendas, assim como o folclore brasileiro como um todo, resultado da nossa miscigenação enquanto povo. O folclore é a identidade cultural de um povo, por isso é importante trazer a história oral como fonte e método de análise. Para aprofundar a discussão, consulte a seção final do Manual do Professor, que apresenta indicações comentadas de obras de referência no assunto abordado. Obrigado por assistir e até a próxima!